Então, eu escolhi este tema, de câncer para falar hoje, porque está ocorrendo uma, um aumento muito grande dos casos de câncer no mundo inteiro. Isto vem ocorrendo há várias décadas, desde 1990, mas houve um importante agravo, aumento nos últimos 4 anos, segundo dados oficiais. Então, uma pessoa em cada duas, se for homem, deve vir a ter câncer na vida. E uma em três, se for mulher, dados oficiais. Então, quem de nós terá? Temos que ter muito cuidado. Vou focar em uma abordagem funcional para entender as causas e como a pessoa pode prevenir, e também vou apresentar um importante tratamento que eh, tem tido muitas evidências de benefícios. E um aviso especial. Antes, os casos de câncer ocorriam depois dos 60 anos, geralmente. Agora está ocorrendo com muito mais frequência em jovens. E houve um aumento também dos casos de câncer de intestino, que é um tipo de câncer de bastante difícil manejo. Então, novas abordagens são importantes porque ainda os tratamentos convencionais se baseiam em cirurgia, quimioterapia, radioterapia e imunoterapia, que está ganhando espaço, mas ainda o principal tratamento é a cirurgia e a quimioterapia. Como todos sabem, a quimioterapia tem muitos efeitos colaterais graves. Então, aqui trouxe nesse slide, que foi publicado na Nature Reviews de Oncology, os efeitos colaterais agudos e tardios. Então, tanto entre os agudos e tardios, temos efeitos colaterais muito graves e com bastante sequelas, levando um agravo, uma piora da qualidade de vida, da saúde geral dos pacientes. Então, tudo que pode ajudar a mitigar é importante. E estudos têm na Nature Reviews mesmo de 2023, eles trouxeram várias abordagens, mas não trouxeram o tema que vamos falar aqui. Então, vamos dar uma breve revisão. O que é o câncer, segundo a definição aqui do National Cancer Institute? É um grupo de doenças que é causado quando as células começam a se dividir sem controle e se espalham para outros tecidos. Normalmente, as células crescem e se dividem de uma maneira controlada. Existem mais de 100 tipos de câncer que ganham os nomes dos órgãos que afetam ou os nomes das células que acometem. Então, tem muitos diferentes tipos de cânceres, mas elas compartilham características comuns. Então, quando vemos um oncologista falando, eles dizem que câncer é uma doença genética. Eles explicam isso porque ela é relacionada ao descontrole de três tipos de genes. Então, a primeira classe são os proto-oncogenes, são os genes que estimulam o crescimento e a divisão das células. Então, quando este gene está hiperativado, ativa demais a multiplicação das células, então pode perder o controle. A segunda classe de genes são os genes supressores de tumor. Então, esses genes, eles protegem nosso corpo contra o surgimento de tumores, ele evita. E o terceiro tipo de genes é o DNA, os genes de reparo do DNA. Eles consertam os danos. Então,
Por isso que eles dizem que câncer é uma doença genética. Mas o que leva, a essas alterações nestes genes? Então, existem os hallmarks, que são os fundamentos, as características comuns que todos os cânceres possuem. Então, existem agora algumas novas características que foram adicionadas, que ajudam a esclarecer e a entender por que ocorre o desenvolvimento do câncer. Então, esses novos pilares são eh, a, feno- a epigenética, que explica como as células funcionam, a presença das células senescentes, deixa eu ver aqui, as células senescentes. Então, as células senescentes são células envelhecidas que, ao invés de eh, morrerem, serem substituídas por células novas, jovens e funcionais, elas continuam emitindo citocinas inflamatórias, contaminando o ambiente em torno delas e aumentando a carga inflamatória geral. Então, existem vários pilares e vamos buscar entender como surge. Então, já se sabe que todos os cânceres, eles levam um tempo para que eles se transformem de um tecido normal, eles começam a ter hiperplasia, um aumento das células, vai ocorrendo uma transformação das células até se transformarem num câncer, inicial. Então, esse processo chega a durar 10 anos. Então, o que ocorre que faz com que essas células, se transformem? Então, pela abordagem da medicina funcional, nós buscamos entender não apenas as doenças, né? A medicina convencional 2.0, a medicina clássica tradicional, ela foca apenas na abordagem da doença, na ponta do iceberg. Mas pela medicina funcional, buscamos entender o que ocorre abaixo disso, são a fisiopatologia silenciosa que leva as células a se transformarem. Então, muitas pessoas dizem: Ah, surgiu de repente um câncer, tive um infarto, tive um AVC, um problema. É, o problema apareceu de repente, mas a fisiopatologia, o processo já estava há muito tempo. Então é importante na medicina preventiva, que é o nosso foco, nosso objetivo, a gente prevenir e melhorar o nível de saúde das pessoas, da população do mundo, a gente entender esse processo. Outra coisa que vale a pena esclarecer é que todos os dias produzimos células cancerígenas. E o sistema imunológico, ele destrói, ele elimina. Siendo células cancerosas, pero nuestro sistema inmunológico ah, Todos os dias, nosso sistema imunológico destrói as células malignas, células cancerígenas. No entanto, quando surge o câncer, as células malignas cancerígenas conseguem se evadir e evitar a sua destruição pelo sistema imunológico, por uma série de mecanismos. Um deles é este, é, onde se descobriu que quando existe inflamação crônica, presença de vírus, toxinas, as condições ideais para o surgimento das células cancerígenas, as células passam a produzir a nagalase. Nagalase é uma molécula que ela bloqueia a ativação dos macrófagos do sistema imunológico. Então, quando ele fica bloqueado, o sistema imunológico não consegue destruir as células malignas. Existem algumas abordagens que podem ajudar a superar isso, utilizando a vitamina D, a vitamina do sol, e o GCMAF, que é o fator ativador dos macrófagos. É uma molécula natural que ativa os macrófagos para destruir as células malignas.
No entanto, temos a dificuldade de que todos os tratamentos naturais não podem ser patenteados. Então, não existe grande interesse das indústrias de investir num produto que não vai gerar royalties, lucros. Então, aqui, esse slide mostra que o calcitriol, que é a vitamina D ativada, ela ativa a síntese do GCMAF, que ativa os macrófagos que destroem as células cancerígenas. Todos os slides têm as suas referências bibliográficas, o artigo de onde foi extraído a imagem e onde você pode aprofundar esses estudos. Muitas vezes, quando a gente entra conhece essa medicina além da medicina tradicional, os médicos pensam, ficam surpresos, porque às vezes o especialista, o oncologista, no caso, pode não saber dessas informações, porque elas são deixadas de lado, né? Ou proibidas até. Então, aqui para a gente entender como surgem os cânceres. Então, a inflamação crônica silenciosa tem sido detectada há mais de 2 décadas como o fator que leva ao desenvolvimento de inúmeros problemas de saúde. São decorrentes de infecções crônicas, falta de atividade física, obesidade, disbiose bacteriana no intestino, alimentação, estresse, sono ruim, toxinas, e isso causa alterações no metabolismo, problemas cardíacos, câncer, depressão, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, perda de massa muscular, osteoporose e imunossenescência, envelhecimento do sistema imunológico. Então, a inflamação crônica silenciosa, ela acaba gerando o envelhecimento de nossas células e o surgimento das doenças. Mas eu quero apontar aqui, antes disso também, outro fator que costuma ser ignorado é o problema do estresse emocional, das nossas emoções. Então, este artigo de 2023, nessa revista maravilhosa Frontiers, então, eles explicam, eles mostram como o estresse crônico, altera o eixo hipotálamo, pituitário, adrenal, levando ao aumento de cortisol e de adrenalina, noradrenalina, gerando uma imunossupressão, uma diminuição do sistema imunológico, uma alteração do intestino, aumento das bactérias patogênicas. Por incrível que pareça, as emoções afetam, levam ao surgimento de bactérias mais patogênicas. Isso faz aumentar a inflamação e os danos ao DNA, né, que acabam fazendo alteração, gerando, culminando no câncer. Além disso, o mecanismo que é mais fundamental na transformação das células é a hipóxia, a falta de oxigênio. Então, quando existe inflamação, os tecidos ficam inchados, os macrófagos, o sistema imunológico tem o metabolismo ativado, consumindo mais energia e mais oxigênio. As células, as hemácias, elas se empilham num fenômeno chamado de fenômeno de Rayleigh, e isso tudo acaba fazendo com que aquele microambiente, aquele pequeno tecido, tenha pouca oxigenação, a hipóxia. A hipóxia vai ativar essa via de transcrição chamada HIF1-alfa, é fator induzível pela hipóxia. Então, essa via de transcrição genética, ela promove toda uma alteração do metabolismo, fazendo com que ocorra um desvio do metabolismo da glicose. Então, a glicose, todos aprendemos no colégio, que ela gera 36 ATPs dentro de nossas células quando as mitocôndrias estão funcionando adequadamente e ocorre a fosforilação oxidativa.
Nesse processo normal, a glicose ela entra nas células e ela é transformada em piruvato, e o piruvato adentra as mitocôndrias, onde gera muitos ATPs de maneira saudável, sendo convertido em oxigênio e água, e CO2, gás carbônico. É, no entanto, quando existe a hipóxia, esse HIF1-alfa, ele promove alterações nos genes. Então, ele faz com que aumente as enzimas que transformam piruvato em lactato, desviando o metabolismo. O lactato, ele não é utilizável pelas mitocôndrias no ciclo de Krebs ou no ciclo do ácido tricarboxílico. Então, ele não consegue produzir energia normalmente. E então, a glicose ela acaba produzindo apenas 2 ATPs. Em vez de produzir 36, ela produz 2. Então, esse fator de hipóxia, ele acaba gerando também um aumento dos receptores de glicose, tanto GLUT1 e GLUT3, que levam a glicose para dentro. Porque como a célula não está conseguindo produzir energia devido a essa alteração do metabolismo, ele tem que aumentar a captação de glicose. Então, isso faz com que as células malignas elas contenham até 100 vezes mais avidez, mais é, avidez pela glicose. Elas absorvem muita glicose porque elas não conseguem produzir energia. Existe toda uma cadeia de consequências que é a diminuição das produção de mitocôndrias, e ativação de genes pró-tumorais, e isto é chamado de efeito Warburg, que foi tema do Prêmio Nobel de Medicina em 1931. Otto Warburg, ele descreveu que quando as células ficam sem oxigênio, ocorre a transformação e o surgimento das células malignas. Outro fator, outro mecanismo muito importante é o estresse oxidativo, que ela desencadeia as mutações. Então, o estresse oxidativo é como uma ferrugem, como são elétrons desemparelhados que elas causam lesões em nossas células. Elas podem vir do meio ambiente, das toxinas do meio ambiente. Daí, quando existe inflamação, ocorre um aumento da produção de estresse oxidativo, alterações do metabolismo, e hoje, com a alimentação, o estilo de vida moderno, todos nós estamos tendo problemas com o metabolismo devido às toxinas, alimentos inadequados. Isso gera estresse oxidativo que vai alterar o DNA das mitocôndrias e também o DNA nuclear no centro das células, levando ao envelhecimento das células, às doenças, ao câncer, mutações, né? Então, este é um mecanismo fundamental. Então, quando existe a deficiência de micronutrientes, existe uma perda dos antioxidantes protetores. Então, em nossas células, a cada segundo ocorrem milhares de reações químicas, nosso corpo todo. Cada reação bioquímica, ela precisa ser catalisada por enzimas, e essas enzimas, elas são ativadas por cofatores. Os cofatores podem ser vitaminas ou sais minerais. Então, quando existe a deficiência de micronutrientes, que são essas vitaminas, sais minerais, as reações bioquímicas podem ficar alteradas, metabolicamente ineficientes, gerando estresse oxidativo e proporcionando. Então, é importante ter uma nutrição adequada, um estilo de vida adequado e estar sempre fazendo uma desintoxicação dos fatores externos do ambiente, que vivemos cada vez mais um ambiente tóxico.
Então, aqui para resumir a fisiopatologia do câncer. Então, o início começa com uma inflamação crônica, pode estar relacionada à presença de vírus, toxinas, distúrbios do metabolismo, problemas emocionais, que isso se manifesta através das citocinas inflamatórias. Isso acaba desencadeando uma hipóxia, falta de oxigênio e ativação do fator induzível de hipóxia, que promove alterações no metabolismo. Ele vai mudando o funcionamento das células no chamado efeito de Warburg. Então, as células não conseguem produzir ATPs suficientes e começam a consumir muita glicose, 100 vezes mais do que as células normais. O estresse oxidativo que eu falei acaba lesando o DNA, as moléculas, as proteínas, as membranas das células e ocorre um dano cumulativo do DNA dessas moléculas e ocorrem as mutações. Isso gera também a disfunção das mitocôndrias, que não produzem energia, e a ativação daqueles genes que falamos anteriormente, ativos proto-oncogenes, que se tornam oncogenes. Existe a inativação dos genes supressores do câncer e dos genes de reparo. Então, agora entrando no assunto que viemos trazer aqui, que é da vitamina C no câncer. Então, devemos a 2 prêmios Nobéis para o cientista Albert St. George, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1937 por descobrir a vitamina C, em 1937. E o Linus Pauling, ele foi Prêmio Nobel de 2 anos, em 1952 e 1964, por temas diferentes, Nobel da Paz e de Química. E na década de 70, juntamente com o cientista Cameron, o médico, eles fizeram uma pesquisa, várias pesquisas, a mais notória eles compararam o tratamento, a sobrevida de 100 pacientes com câncer terminal, quer dizer, 1.100 pacientes com câncer terminal. Terminal é quando é considerado que não existe possibilidade de sobrevivência, né? Então, eles compararam 100 pacientes que tomaram a vitamina C intravenoso na veia e depois continuaram tomando oral, compararam com pessoas que não tomaram a vitamina C na veia. Então, as pessoas que receberam a vitamina C na veia viveram 4 vezes mais do que as pessoas que não receberam. E só que, apesar deste benefício estrondoso que foi demonstrado, a vitamina C no câncer, ela foi colocada em descrédito por décadas no meio científico devido a 2 ensaios clínicos muito bem elaborados, mas com um erro metodológico crasso. Então, eles utilizaram a vitamina C via oral, em pílulas, em vez de ser intravenosa. Então, esses 2 ensaios, eles provaram que a vitamina C oral não funciona, não tem benefício no câncer. No entanto, em 2004 e 2008, novos estudos mostraram que a vitamina C oral, ela ela consegue atingir uma concentração muito baixa, diferente de quando se usa intravenosa, no soro. Então, aqui nesse slide temos quando a pessoa toma doses altas, 3 gramas de vitamina C cada 4 horas, ela só consegue atingir um pico máximo de 220 micromolar. Isso tomando a dose máxima. E quando se injeta na veia, consegue-se atingir doses milhares de vezes maior. Então, isso causa uma alteração da farmacologia e o efeito é completamente diferente.
quando nós temos doses baixas de vitamina C, ela age como um antioxidante. Todos falam, os médicos, a população, todos sabem que a vitamina C é antioxidante. Mas quando em altas concentrações, então, nessas concentrações milhares de vezes maiores, ela passa a ter um efeito pró-oxidante, oxidativo. Ué, mas oxidante não faz mal? Nós já vamos explicar isso. Então, esse é o estudo que foi publicado em 2008, que chancelou a diferença completa quando se administra a vitamina C via oral e intravenosa. Aqui eles mostrando como, quando existe a vitamina C em altas doses, ela tem um efeito gerador de eh, estresse oxidativo via formação de peróxido de hidrogênio, H2O2. Como as células tumorais, elas têm deficiência da enzima catalase, então elas não conseguem neutralizar a formação desses H2O2 e ocorre a morte das células tumorais. Ah, puxa vida, meus slides sofreram alguma alteração. Infelizmente, eu perdi alguns slides muito importantes aqui, mas vamos preencher com nossa apresentação. Então, esta é a linha do tempo das pesquisas de vitamina C. Então, na década de 70, Linus Pauling e Cameron mostraram que era possível ter benefícios. Em 1970, 80, houve uma falha de demonstrar eficácia com vitamina C oral. Em 2004, 2008, os estudos mostraram o efeito anticâncer quando a vitamina C é aplicada intravenosa. E eles demonstraram que este efeito ocorre via mecanismo oxidativo. Em 2014, surgiram os estudos mostrando que a vitamina C ela aumenta a sensibilidade à quimioterapia, ao contrário do que a maioria dos oncologistas pensam e afirmam que a vitamina C atrapalha a quimioterapia. Não, tem sido descoberto por muitos estudos que a vitamina C intravascular em altas doses, não é oral, em altas doses intravascular, ela melhora a sensibilidade da quimioterapia até para casos mais resistentes. Então, as pesquisas vieram crescendo e mostrando vários mecanismos que nós vamos explicar agora. Então, houve estudos pré-clínicos in vitro que eles mostraram que a high dose intravascular vitamina C, a vitamina C em doses altas, intravascular, ela tem uma citotoxicidade seletiva, ela mata as células cancerígenas, enquanto ela não promove o impacto nas células normais. Como assim? Ela não danifica as células normais e as células malignas, elas são atingidas pela vitamina C. E também estudos em vivo em animais mostraram que a vitamina C em altas doses inibe a ocorrência e o desenvolvimento de vários tipos de cânceres. Outros estudos em animais mostraram os benefícios da combinação da vitamina C com a quimioterapia, com a radioterapia, aumentando os efeitos terapêuticos e reduzindo os efeitos colaterais. Então, os estudos em humanos têm mostrado que as concentrações farmacológicas, doses altas, quando se administra pela veia, mostraram ser seguras e muito bem toleradas, efeitos colaterais mínimos. No entanto, os tratamentos usando apenas a vitamina C para tratamento do câncer, elas ainda não demonstraram eficácia terapêutica satisfatória. Então, existem muitas evidências de que a vitamina C em altas doses reduz os efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia e melhoram a qualidade de vida.
Agora eu vou voltar aqui alguns slides. Engraçado, eu salvei ontem de um jeito e hoje amanheceu de outro. Então, esse é um estudo que recente que foi publicado em 2024 por cientistas do NIH, né, que participam ali dos órgãos de pesquisa de saúde americanos, um cirurgião, radioterapeuta, um oncologista que elaborou e publicou. Então, eles utilizaram a combinação de vitamina C em altas doses com quimioterapia para câncer de pâncreas metastático. O câncer de pâncreas, quando tem metástase, ele tem uma baixíssima sobrevida. O índice de sobrevida em cerca de 8 meses é a sobrevida média. Então, se espera já que é um prognóstico ruim e muito assustador. Então, nesse estudo de fase 2 ele tinha feito, já existem outros estudos de fase um para ovário, para pulmão, para câncer de pâncreas. Então, nesse estudo de fase 2 eles demonstraram que a vitamina C em altas doses na veia dobra, duplica a taxa de sobrevida dos pacientes de 8 meses para 16 meses. Então, eles utilizaram a dose de 75 gramas 3 vezes por semana. Então, eles tiveram resultados tão bons, tão positivos, que eh, eles puderam terminar, concluir o ensaio antes do tempo previsto, para que pudessem aplicar nos outros pacientes também os mesmos benefícios. Mas e é só no câncer de pâncreas? Não. Então, tem esse outro estudo recente também, como vocês veem aqui. Como eu disse antes, todos os slides têm a referência bibliográfica, o artigo, publicados em revistas de grande renome. Então, este artigo é de janeiro de 2024, muito recente. Foi utilizado o mesmo procedimento para glioblastoma. Glioblastoma é um tumor no crânio, né, cerebral, um dos mais temidos na medicina, devido às suas também péssimos resultados, né? Um dos mais temidos. Então, eles demonstraram que a vitamina C, em associação com a quimioterapia, ela aumenta, duplica a sobrevida, o tempo de vida das pessoas, diminuindo também os efeitos colaterais da quimioterapia, radioterapia. Então, hoje, os estudos científicos usam este termo, mounting evidence. Existe evidência crescente, cada vez mais, muitos estudos mostrando múltiplos benefícios, mecanismos, tanto ensaios in vitro, in vivo, pré-clínicos e ensaios clínicos em humanos, e publicados em revistas de grande renome. Então, vocês vão encontrar artigos falando sobre isso na Nature, na Journal of Personalized Medicine, na revista Nutrients, na Science. Infelizmente, os slides que tinham esses outros artigos das outras revistas sumiu aqui para mim hoje, então eu não vou conseguir apresentar eles. Mas eu vou mostrar aqui os mecanismos que têm sido descobertos, por que a vitamina C ela tem um efeito anticâncer. Então, eles citam 5 mecanismos básicos, né? Então, os estudos têm confirmado a segurança e indicado a eficácia em vários tipos de cânceres. Então, aqui, eh, o mecanismo, os mecanismos que ocorrem por oxidação, regulação da epigenética, regulação dos sinais inflamatórios e aumento da imunidade.
Então, o primeiro mecanismo, que é o mais importante, na minha opinião, mecanismo anticâncer, é a atividade pró-oxidante. Então, vocês lembram que eu expliquei que quando ocorre o efeito Warburg, a falta de oxigênio ativa a via de transcrição HIF1-alfa, que causa uma alteração do metabolismo, fazendo com que as células malignas elas consumam, elas precisam de glicose em excesso para produzir energia, até 100 vezes mais do que as células normais. E o que tem a vitamina C a ver com isso? A vitamina C, ela é muito parecida molecularmente com a glicose. Então, quando a gente administra altas concentrações de vitamina C na veia, as células confundem, elas pensam, admitem a vitamina C, que aqui no caso seria o DHA, deidroascorbato. A vitamina C, ela se transforma em deidroascorbato e ela entra dentro das células através dos receptores de glicose, ela é absorvida em excesso e abundância. Só que quando a vitamina C, o deidroascorbato está dentro da célula, ela gera um aumento da oxidação. E isso leva à morte das células malignas. Isto não ocorre nas células normais, saudáveis. Então, ele funciona de uma maneira semelhante a uma quimioterapia saudável. Então, as células cancerígenas, devido a essa propriedade de absorver muita glicose, existe o exame chamado PET scan, onde é administrado na veia glicose radioativa e o PET scan ele identifica onde no corpo inteiro a glicose foi absorvida para ver se tem metástases em algum lugar. Então, este é um mecanismo que é comum a praticamente todos os cânceres, né, e que mata as células cancerígenas. O segundo mecanismo antitumoral, anticâncer, é a regulação da expressão dos genes. Isso se chama epigenética. Muitas vezes, os genes não estão mutados, não estão modificados. A sequência do DNA é preservada. O que ocorre é uma alteração da programação desses genes, tem a ativação ou desativação dos genes. Como eu expliquei no início da palestra, existem os proto-oncogenes que eles ativam a multiplicação das células. Existem os genes que suprimem os tumores. E existem outros genes que corrigem os defeitos de DNA. Então, quando ocorre uma desativação dos genes que protegem as células, que impedem o desenvolvimento de tumores, então esses genes desativados passam a não ativar sua função. Então eles viram que a vitamina C em altas doses aumenta a atividade dessas enzimas TET, 10-11 transcription. São enzimas que elas promovem a retirada faz uma desmetilação. Ela retira os grupos metil em excesso. O, o grupo metil, ele faz uma desativação, um silenciamento dos genes, quando em excesso. Então, a vitamina C fazendo essa desmetilação, ela restaura o funcionamento dos genes supressores de cânceres. Então, isso já tem sido confirmado em vários tipos de cânceres, né? Então, ela suprime os proto-oncogenes, esses relacionados aqui, ela aumenta os genes supressores de tumores e ela modula o meio ambiente tumoral. O terceiro mecanismo anticâncer é a regulação dos sinais de transdução. Então, ele regula aquele fator induzível por hipóxia, o HIF1-alfa. Então, ela desativa esse fator e também promove a degradação dele e resulta na supressão da
formação de novos vasos sanguíneos e da progressão dos tumores. Então, isso tem sido identificado, esse mecanismo, em vários tipos de cânceres, quer dizer, não é só para um, ou outro, parece ser um mecanismo geral. Então, quando ele desativa esse mecanismo, a gente viu que é a falta de oxigênio que desencadeia, né? Além disso, tem outra via muito importante que é desativada, que é a via inflamatória, é uma via de transcrição NF-kappa-beta, que ela aumenta a produção de citocinas inflamatórias. Então, isso está fortemente associado com a formação de tumores. Quanto mais inflamação, menor a sobrevida e maior a metástase de células cancerígenas. Então, como vimos antes, a inflamação crônica, silenciosa, ela acaba promovendo a transformação das células. Então, a vitamina C em altas doses intravascular inibe a atividade do NF-kappa-beta através de vários mecanismos. Elas bloqueiam a degradação das substâncias que inibem o NF-kappa-beta, ela suprime a resposta inflamatória, aumenta aquela enzima TET que eu falei, então diminuindo, promovendo uma desmetilação, a retirada de grupos metil e indiretamente rebaixando o efeito do NF-kappa-beta. Além disso, ela aumenta a sensibilidade dos tumores à quimioterapia e à radioterapia. Então, essa é uma informação muito importante, porque a maioria dos oncologistas, eles ouvem que a vitamina C é antioxidante e que ela atrapalha a quimio e a radioterapia. No entanto, a vitamina C em altas doses intravascular ela se torna oxidativa e muda completamente o efeito. Mecanismo antitumor 4, ela melhora o sistema imunológico. Ela ativa as células Treg, que são células reguladoras do sistema imunológico. Então, ela diminui a inflamação e, além disso, ela impulsiona as respostas imunológicas inatas e adaptativas. Aumenta o número de células natural killer. Essas células natural killer, quando elas encontram células alteradas, elas destroem. A vitamina C aumenta também as atividades tumorais dos linfócitos T, aumenta o seu vigor metabólico e a capacidade de replicação. Então, quando a gente faz a microscopia de campo escuro, a gente pega uma gota de sangue fresco do paciente e olha no microscópio. Então, muitas vezes a gente vê os macrófagos, o sistema imunológico paradinho e ele deveria estar ativo. Então, às vezes tem bactérias ali no sangue os macrófagos não fazem nada, estão inativos. Então, conforme a gente ativa eles, a gente consegue ver eles se movimentando. Eles parecem um carro de polícia, assim, que ele tem várias luzes que vão como que piscando. É muito interessante. Além disso, ela a vitamina C dentro do microambiente tumoral, ela promove a entrada dos linfócitos T, CD4, CD8 e macrófagos, né, fazendo com que o sistema imunológico consiga acessar as células doentes. No câncer, muitas vezes existe uma proteção, e as células do sistema imunológico elas não conseguem adentrar os tumores. Então, aqui é um outro efeito importante. Além disso, a vitamina C aumenta as quimoquinas. O que que é isso? As quimoquinas são diferentes das citocinas. As quimoquinas, elas atraem os linfócitos para infiltrar dentro do tumor, então aumentando esse efeito que eu citei agora há pouco. Então, existe hoje evidência crescente de que melhora o sistema imunológico. eh, Podem pesquisar na Frontiers, na Journal of Personalized Medicine, em revistas de renome. E este é um
de artigos publicados, né? Então, eles fizeram uma revisão sistemática de inúmeros ensaios clínicos, pré-clínicos, estudando, utilizando também a metabolômica para avaliar. Então, hoje, é o que nós dissemos, existe mounting evidência, evidência crescente. E nós precisamos levar essa informação para os médicos que trabalham com isso, para os oncologistas, para os pacientes, né? Então, esse estudo publicado pela Nutrients em 2021 mostra que a vitamina C em altas doses intravascular, sempre precisamos ressaltar que tem que ser intravascular e nunca oral. A vitamina C oral pode ajudar a prevenir o desenvolvimento de cânceres, mas depois que ele surgiu, ele não tem mais efeito, nesse sentido. Então, aqui, os potenciais benefícios do tratamento. Reduz a fadiga relacionada ao câncer e também à quimioterapia. Melhora a qualidade de vida. Reduz a intensidade das dores. Então, a pessoa com câncer, ela já tem um processo inflamatório muito grande e tem muitos sintomas. A pessoa chega com uma fadiga imensa, começa a fazer quimioterapia, os tratamentos, não se alimenta bem, ela tem, começa a sentir dores, náuseas, vômitos, alterações sensoriais, físicas, emocionais, não consegue mais ter uma vida adequada e muitas vezes tem que se afastar para conseguir fazer o tratamento. E com este tratamento de altas doses de vitamina C intravascular, ocorre uma redução muito grande dos efeitos colaterais. Tenho visto em meus pacientes que eles relatam uma melhora do bem-estar, se sentem como que com a vida de novo, logo no início dos tratamentos. Geralmente recomendamos 2 sessões por semana durante 4 meses. Este é o período que a gente tem visto, que é o período que leva para fazer a desativação dos mecanismos cancerígenos. Em alguns pacientes, temos visto, depois de 2 meses, o PET scan mostrar que houve um esfriamento do metabolismo. Então, às vezes, os tumores até estão lá ainda, mas eles não estão mais captando a glicose, não estão mais ávidos pela glicose. Depois disso, os tumores podem ir diminuindo até sumir. Então, a pessoa sente bem e tem uma proteção dos efeitos colaterais da quimioterapia. Muitos oncologistas ficam surpresos quando eles veem os outros pacientes em tratamento com a quimio e a pessoa que está fazendo este tratamento, com mínimos efeitos colaterais, a pessoa fica bem e é impressionante. Então, por isso que eu decidi trazer essas informações aqui, para que a gente possa levar essas informações para mais pacientes, para mais médicos. Então, câncer é a segunda causa de mortalidade, perde apenas para doenças cardiovasculares. No entanto, a terceira causa de morte nos Estados Unidos tem sido falado que são os tratamentos médicos. Em 2016 foi publicado um estudo, pena que os meus slides aqui, alguns slides sumiram, eu tinha esse artigo. Em 2016 foi publicado um estudo que mostra que os tratamentos médicos, muitas vezes corretamente prescritos, eles são a terceira causa de morte, incluindo aí, com certeza, né, a quimioterapia, que ela, não raro, causa danos severos na saúde da pessoa, né? Então, e os benefícios que têm sido observados? Então, a pessoa sente uma melhora da qualidade de vida, menos dores, menos náuseas,
diminuição dos efeitos colaterais da rádio, da quimioterapia, aumento da eficácia da quimioterapia e radioterapia, ao contrário da crença que muitos oncologistas, muitos ainda pensam que atrapalha. Nós precisamos esclarecer. Anote esses artigos científicos, imprimam e levem para seus médicos, levem para seus meios. E existe o potencial de usar como monoterapia, quer dizer, como tratamento único em tumores refratários ou quando a pessoa se recusa a fazer a quimioterapia. Monoterapia é utilizando apenas a vitamina C em altas doses intravascular. Aí, neste caso, é possível a gente associar e aumentar a eficácia com outras medidas, oxigenoterapia, fotobiomodulação com infravermelho, laser e LIB e várias outras medidas, nutracêuticos injetáveis como curcumina ou turmeric, alfa-lipoico, ácido alfa-lipoico, GCMAF, e tem muitas outras possibilidades naturais. Por isso, muitos criticam e dizem é muito bom esse tratamento, mas ainda não tem evidência científica robusta. Eles falam assim, evidência científica robusta é quando tem ensaios clínicos randomizados, controlados, duplo cego, com centenas, milhares de pacientes. Mas qual indústria farmacêutica, elas que costumam patrocinar esses ensaios clínicos, vai investir milhões de dólares numa pesquisa onde ela não vai receber royalties, lucros? Então, nós precisamos exigir dos nossos governos, das instituições idôneas, isentas de interesse, que realizem esses estudos, eh, com centenas, milhares de pessoas, porque os estudos de estágio fase um, fase 2 já foram demonstrados, existe toda uma evidência científica cumulativa mostrando esses benefícios. E nós precisamos levar esse tratamento para mais pessoas. Como todo tratamento, existem efeitos colaterais leves. A pessoa pode sentir frio, náuseas, vômito, alguma diarreia, sintomas gerais, calafrios. É importante saber que pode ocorrer uma falsa hiperglicemia. Como eu disse, a vitamina C se parece tanto com a glicose que quando se realiza a medição da glicose no sangue, é, o teste pode confundir a glicose com a vitamina C. Então, pessoa diabética, por exemplo, depois de receber o tratamento, ela vai medir a glicose e pensa que está muito alta, quando na verdade é a vitamina C e que não tem consequências negativas. E ela pode receber uma dose de insulina por um médico desavisado e causar hipoglicemia, uma queda violenta da glicemia, podendo prejudicar a saúde e a vida do seu paciente. Então, podem ocorrer também hipocalemia, hipocalcemia transitórias. Pode ocorrer existe o risco alegado de nefrolitíase, aumento de oxalato na urina e a formação de cálculos de pedras nos rins nas pessoas predispostas. Mas esta ocorrência não tem sido constatada, notificada. E as contraindicações. Então, como eu falei, se a pessoa já tem pedras nos rins por oxalato e já tem uma falência renal pré-existente, então ela deve evitar ou fazer com cuidado. Quando existe a deficiência dessa enzima G6PD, glucose 6-phosphate dehidrogenase, quando ela tem essa deficiência dessa enzima, ela pode ter uma deficiência de fatores antioxidantes e pode ter impossibilidade de fazer o tratamento, mas pode ser feito em doses mais controladas aos poucos. E deve-se evitar uma sobrecarga de volume, né, para pacientes que têm insuficiência renal ou cardíaca. Bem,
E meu slide final, né? Então, a vitamina C em altas doses intravascular não é uma cura milagrosa, mas é um tratamento poderoso, seguro e acessível, com muitas bases científicas. Então, nós precisamos de uma abordagem integrativa e personalizada no câncer. Então, tratar o câncer é mais do que só atacar a doença, o tumor. A gente precisa restaurar o terreno biológico, o funcionamento das células, para que elas possam funcionar adequadamente e que a saúde e que a pessoa possa florescer, ter uma vida rica, transformada. Nós dizemos que muitas vezes esses tratamentos são uma oportunidade, uma jornada de transformação. Tudo que vinha carregando a pessoa, mal-estar, estresse, toxinas, inflamação, ela vinha sofrendo com isso tudo, desencadeou o câncer e quando ela se vê nessa situação, ela precisa melhorar a sua vida. E com isso, ele vai sentindo como essas questões influenciam no bem-estar, em como a pessoa sente, como ela pensa, e é possível que ela tenha uma transformação na sua vida. Então, é isso, pessoal. Esta é a minha apresentação. Então, estou aberto agora para questões. É, vou encerrar aqui o compartilhamento da tela. So, my presentation is finished. So we can talk in English, in Spanish, or in Portuguese, as you want. I see that there are many Brazilian doctors here. So now we are open for your questions, comments. Yeah, there are many questions remaining, but I think that most of them have already been answered from you, Dr. Yamashita. One of them is regarding the development or the presence of oxalate crystals in the urine. But as you mentioned, we need to bear in mind that in patients with nephrolithiasis these kind of pre-existences, we need to be very cautious. Yeah. Okay, I'm going to answer in English. So I'm going to ask in Portuguese for those who need to translate. Eu vou falar agora em inglês. Quem estava ouvindo em português e quiser a tradução, clique embaixo ali no 3 pontinhos e escolha o idioma português. Então vai ver a tradução de inglês para português. So, as you have already said, how the formation of oxalate, calcium oxalate in your urine has been said by many doctors to prevent this treatment, but this case has very rarely identified. Always in persons that have already the problem. So if the person has calcium oxalates in his urine, must be more careful. But I prefer to have renal lithiasis than my cancer consume my body. So if there are other questions. Yeah, we have here Dr. Victor Espinosa from Chihuahua, Mexico, who is asking regarding a patient of him, his wife, who has metastatic cancer in the cerebellum, and he asked if you have any kind of specific dosage for vitamin C intravenous. Well,
there are many protocols that have been used with high dose intravascular vitamin C. In my practice, we use twice a week, but there are other clinics that they practice once a day, like Linus Pauling did 40 years ago. And there are others that they use 3 times a week. We begin always with a smaller dosage. I begin with 10 gram, but I never use it alone. So there's um, other measures and other treatments that help to increase the results. For example, oxygen therapy. The oxygen is very necessary for the pro-oxidant effect of vitamin C to occur. So it's necessary for the tissues have a good oxygenation. This is can be made by several ways. Inhaling oxygen doing exercise during 2 hours, or you can use hyperbaric chems or ozone therapy. Medical ozone therapy also has many studies showing its safety and efficacy. And I would like to see if Dr. Adela. Maria Emilia Gadella, she is the woman who most understands about ozone therapy. And I want to invite you to another day for you to bring this knowledge. And I would like to say that there are many studies published including by OPAS and OMS and World Health Organization that synthesizes the benefits of oxygen therapy, of ozone therapy. And so we use photobiomodulation also for in this objective to increase the results. So we have many instruments that together they can promote many benefits. You have mentioned, doctor, that alpha lipoic acid intravenously have also shown certain benefits. Oh, yeah. Alpha lipoic acid is a substance that is a strong antioxidant and anti-inflammatory, and it also regulates that enzyme that is disturbed in cancer, that lactato dehydrogenase. This enzyme is regulated by alpha lipoic, and it normalizes the metabolism, helps normalize the metabolism of the cancer cells. Yeah, and also it has a very strong activity to avoid the development of advanced glycation or glucosidation end products. Yes. It has been shown to decrease the attachment to the receptors, and so it has an immunoregulatory effect also. Yes. As I said, how the alterations in our metabolism, in our life, nowadays, the great majority of people have alterations in their metabolism, insulin resistance, pre-diabetes or diabetes, or blood hypertension. And we must see that the silent inflammation it's silent. The name is set. We don't perceive that we have inflammation. So we must take care of all of this
the glucose, when it's high in pre-diabetics or insulin resistant, it promotes disturbance of the mitochondria in the metabolism. Thank you. Dr. Orozco from Guatemala questions. Altogether with vitamin C, can it be used with any other compound to avoid the lesion of the endothelial arterial surface? Sorry, I didn't understand. What other compounds you usually use altogether with vitamin C? Oh, there is another substance very cheap and very powerful that has been forgotten. It's the sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Is this the name in English? Sodium bicarbonate. Because it neutralizes the acidity of cancer patients of the blood, and it has also anti-cancer properties. And when we apply high doses of intravascular vitamin C, many people, they feel discomfort in their veins. And so we use it also together. And there are many other, we must remember that we are not treating a disease, we are treating a person. So we must have a personalized approach to identify what caused the problem and what must be take out for the health to come back. So we must think about toxins, heavy metals, about the dysbiosis of the gut. Emotional questions, it's very important. If the person is hopeless, it's a great poison inside his mind, inside his soul, and that produces immune depression. So it has been demonstrated by Dr. Carl Simonton in the 1980s. He did a very beautiful research. He demonstrated that for terminal cancer patients, only with meditation and visualization, they could help people to have great results, because they saw that when we are depressed, when we have fear, when our beliefs, when you believe that you are not going to survive, the whole body responds to that. So we must try to go deeper in our minds, in our beliefs, because in the surface, we say, no, I am strong, I will survive, I will win. But in reality, there are many emotional questions in the unconscious, subconscious mind that we must face and deal with it, because if not, this is a shadow that can prevent the healing. Okay? Thank you. Dr. Rash, before I continue with some congratulations and questions and comments from our audience, would you like to address any comment, any sensation that you would like to share with Dr. Yamashita? Thank you, Rahul. It was a really good presentation and learning more about vitamin C, although I would really interested to know that what is the dosage you use. That will be very interesting to know. At the same time, what I would like to comment is that vitamin C is one of the best antioxidants for the cell building. Fantastic. But when it comes to cancer, we have to think of all the 7 methods of detoxing used by the cells, all the 7 methods. So
Vitamin C is one of the very important antioxidants, but there are other antioxidants also. In India, I love to say that it is the food. I really make a lot of changes for my cancer patients for the food, uh, and the herbs we add, some special oils we do add, but definitely oxidation and hydration is amazing. I love to use the dioxygen chloride for fighting this, because you have already mentioned so well that how it is important to give oxygenation, and oxidation is very important for the cancer. So ozone is definitely there, H2O2 is there, but I find that CD is just too good. And the intravenous also, you can give it oral, local applications. And others are like autophagy. I love to use the autophagy. I give my patients saying that 8 hours you finish all given food, and after 16 hours let it be autophagy. They can have plenty of warm water, and that is amazing. And definitely two detox is a mechanical and electrical detox is amazing. Like most of the time we somehow we just happen to ignore, but when we look at it, it makes a big difference. Where when it comes to mechanical detox, it's the temperature, pressure, and gravity working on our cells for detox. It is the voltage in our cell. It has to be 0 voltage for 6 to 8 hours. It will really support it. So fantastic. I really loved your presentation and focusing on vitamin C. But when it comes to cancer, we all have to be very integrative. And that is what I'm sure we all in DFW emphasize on it. Integration is so important, because now the time period we live, it has got toxins added with vaccination. So uh, definitely excess amount of toxin and the malnourishment, either of it can cause the problem. So it's amazing that we all are coming up with the understanding of this. And I am looking forward with the DFW and many other people to see a new era for health. We have to come to a stage where we really focus on wellness before, so that there is no incidence of turbo cancers, and all these diseases are not necessary to be there if we really look into it properly and come together and be integrative. Thank you very much for this fantastic focusing on vitamin C, and let us continue to do that integration. Thank you so much. Thank you, Rahul. Thank you, Dr. Mashika, and Thank you, everybody Dr. else. Susan. You got the question. Uh, We really need another medicine. So this was my presentation in the second World Congress, World COVID Congress in Brazil, that I met Raul here in Iguaçu Falls, in my city. I told there in my presentation that the actual medicine based on the diseases only, it cannot give more benefits to humanity. So we need a change of the paradigm of medicine. So many times it's difficult because they teach that way in the universities, and it's strongly in the past. They are in the past, and we need to go to the future. That is our effort here. And I always recommend also diets also and exercises. Well, my consultation, it lasts more than 2 hours sometimes. So to explain all of these things, so it's a dedication, a strong dedication. And Norberta, I saw that you asked here about hydrogen. Yes, the hydrogen is a very powerful antioxidant,
that is very useful also because you can drink, you can inhale. It's very cheap and it can be used also with cautious because the redox system, we need some levels of oxidation and antioxidants. And the hydrogen is so strong, it penetrates in every cell of our body, neutralizing the oxidative stress. So, but we need also the so I think it's a very important issue for us to study, and I think it has some place in our integrative medicine also. Thank you. Dr. Castellanos from Jacuiba, Tarija, Bolivia, congratulates you regarding your conference. And he asked if you can use altogether vitamin C and chlorine dioxide. Yes, chlorine dioxide has, it's similar to oxygen therapy, to ozone therapy also. It's very useful. Yeah, Javier, I think he's from Chihuahua, Mexico. Questions regarding diaphragmatic breathing. Yes, I recommend this for my patients also, because when you breathe profoundly with a diaphragmatic inspiration, slowly you activate the vagus nerve. We need an equilibrium of the autonomous central nervous system, the parasympathetic and the sympathetic. Today, with our civilized lives, our modernized lives, all of us are stressed, under inflammation, under toxins, and we must activate the mechanisms inside us that control the heart, the stomach, the intestine, our emotions, our hormones, and immune system through meditation. I always do. Today I did also. It's like a Tai Chi Chuan, Chinese exercise that promotes our inner peace. So when you breathe profoundly and slowly, it's immediate. You promote your inner peace and the regulation of your disequilibrium of the centrals of this nervous system. So I recommend also this. Yeah, thank you. Here we have, I understand that whenever you use or mix, I wouldn't say mix, but use vitamin C during the day, at night, or I mean, when you use chlorine dioxide in the day, during the day, you use vitamin C at night so that it neutralizes or has its benefits as antioxidant, Dr. Yamashita? Nowadays, I have not been using chlorine dioxide, CDS. During pandemics, I used much more, but now there are so many good treatments, so many that we must choose those that are more suitable for our practice. So it's a very good treatment, but nowadays I haven't used it. Thank you. Norberta from Mexico City, questions. What is the role of adaptogens in the recovery of cancer patients? Oh, the adaptogens are very good because uh, they are from the plants, phytotherapy, and they help us to neutralize our emotional stress. They help us to have more energy, to face life better in a better way. And it helps also to diminish, to reduce the inflammation, regulate the hypothalamus pituitary
axis because it's dysregulated in the most of persons. But I think we must choose those that have also anti-cancer activity. So it's necessary to study all of them for each person to test by resonance or another test that you can choose the best for that person. Thank you. Dr. Robinson, I don't know from what country. When adding K2 vitamin, does it increase the effect of vitamin C? Oh yeah, as I told, the vitamin D, the K2, MK7, and there are many others. Ivermectin has anti-cancer properties. Um, I think that when we use only one substance, it's necessary for you to use high dosages with more side effects. So I think we must act by different mechanisms using several substances for you to diminish the side effects and not being necessary to use so high dosages as we saw in that study with 75 grams. I saw a question that there is a doctor that asked, what is the maximum dosage? They have already tested about 100 grams, 300 grams in a person. I never used so high dosage, but they have noted that there is a very good tolerance with high dosages. We must be by the side of the patients to see what are the dosage, adequate dosage for that person. Thank you. Here, when the Zoom user mentions vitamin C positively affects the development of maturation of T lymphocytes and NK natural killer cells, involving an immune response to viral agents. It also contributes to the inhibition of reactive oxygen species, ROS, production, and to the remodulation of the cytokine network typical of systemic inflammation syndrome. All these topics have already been described very kindly from you, Dr. Yamashita. Thank you very much. Yeah. And here, Dr. Maria Emilia Gadela answers regarding one questions that we cannot use on the same day ozone and vitamin C, but she mentions it is possible to have ozone and vitamin C same day, first ozone and then vitamin C always. And we thank Dr. Paula Gordon, who very kindly has shared a lot of insights and a lot of references that she has found so far regarding a lot of topics. So please click on the link so that you can find additional information. And as we are about 9 minutes to finish, I would like to to go back with Dr. Susan Rush and go back with you, Dr. Ricardo Yamashita, if you would like to address some final words, some final insights or take-home messages for our audience, Dr. Rush. Yes, I would like to remind, I saw here in a commentary that one research in China used a small dosage of vitamin C, 2 to 10 grams a day. We must take care with these errors that can prejudice the research. So we saw what happens when they tested oral vitamin C, and this must be avoided.
And low dosage also will not have good results. We have to use high dosage to have oxidative stress inside the cancer cells. So we must always remind that unhappily, medicine has been used by big corporations, and many good treatments have been avoided. And we must see that to avoid this, to ban this powerful treatment again. So I hope this was a good presentation for everybody. Our time is finishing. And I would like to invite all of you that are watching us to help the Doctors Federation for the World joining us or helping with funds, because we don't have many funds for that, and every help is useful, including more translators. Yeah. Thank you, Dr. Ricardo Yamashita. Dr. Raj, any final take-home message? Okay, thank you very much. It was a fantastic presentation. And yes, the final message, I would always say that our cells are designed to detox, and we must make sure that the toxin enter and must get out. It shall not stay there. So we all need to learn and practice the detoxing process and support the detoxing process of our cells in all the integrative ways. And for that, Doctors Federation for the World is committed that we may spread this right information so that we all may take care of all the 5 elements: soil, space, air, fire, water, which is given by God to us, that we may take complete responsibility with complete justice, unbiased justice, so that health is the first thing to be achieved to sustain our prosperity and peace. Thank you very much. And we all will continue to strive towards this with all the cooperation from every experts from all around the world. Thank you. God bless you all. Thank you. Thank you. Today, it was a very special session for many reasons. The first one for your presence. The second one for our special guest, Dr. Yamashita and Dr. Raj. And finally, for so many interpreters joining us. Today, from Portuguese to English, Ana Isabel Marquez, Celine Santos, and Mayra Borges, thank you so much. We understand that this was a very last hour or last minute session, but thank you. From Portuguese to Spanish, Shifra Simpson from United States and Daniela Mendez from Uruguay and United Kingdom. And finally, and last but not least, from Spanish to Italian, Fanny Casalo, who translated, making a big effort with her eyes. Additional thanks to Donna G. Rodriguez, nutritionist Maria Fernanda Iturbe, Frida Rosas from Mexico, Vivian Freitas, Paraguay, and Patricia Gawa, Peru, for their immense daily help to our organization. As you know, they are very young, and they are a new generation of professionals committed to their communities and the world's population. Special thanks to Fanny Casalo, who provided us with some platforms, Ricardo Yamashita with the CapWith translator platforms in our global forum, and Roberta Rincon, who supported us with the registration to Vimeo platform. Thank you, Dr. Yamashita, Dr. Raz, thank you. This is Raul Pineda from Mexico. Please be sure to visit us on our social media
and website for more information on how to become an active member and receive more news and benefits. If you like this session, we strongly encourage you to become an active member, as mentioned by Dr. Joao Ricardo Yamashita. On behalf of all of us at DFW, the steering committee, staff, and translators, we thank you for your presence and questions at this session, and we wish you a very successful weekend. Greetings from every part of the world. See you next time. Bye-bye. God bless you. Namaste. Bye bye. Thank you so much. Gracias a todos. Feliz domingo. Ya tenemos patrocinador, Gracias. Raúl. El jueves lo vas a conocer. Gracias. Muchas gracias a Sí. todos. Gracias. Bendiciones. Saludos desde Gracias, Ciudad doctor de Yamashita, México. doctora Susan Rack, Fanny Casalo, Hasta la próxima. Fanny desde Perú. doctor Hasta la Tarazona. vista. Hasta pronto. Doctor Sarazona. Tarazona. Doctora Paula Washington. El doctor, ¿quién más vi aquí? A la doctora Gadela. Esther Cabrera. Desde Brasil. Esther Cabrera, alumna mía El querida. doctor Morán. Desde Ciudad de México. El doctor Luis Orozco desde Guatemala. La doctora... Doctor Robinson de Tijuana. Doctora Juana, Paula mira, Gordon. doctora Paula Gordon desde Washington, D.C. ¿Quién más me falta que haya visto? El buen amigo Badilla desde Costa Rica. Silvia Aldrete desde Argentina. Y creo que son todos. Muchísimas gracias. Si alguien me faltó, me disculpo. Hasta pronto. Gracias. Feliz domingo a todos. Bye bye, abrazos. Igualmente.